noite a todos. Primeiro, a origem desse nosso movimento. Movimento esse que surgiu lá nas eleições de 2011, quando concorremos contra essa gestão. Lutamos, pequenos, apenas uns garotos do Mais Botafogo, já não são tão garotos, mas a gente continua chamando eles de garotos, que passaram para nós essa vontade, esse desejo de lutar, de enfrentar e de tentar mudar o Botafogo. Recebemos uma boa votação, quase 30% dos votos. Seguimos o trabalho no Conselho Deliberativo e fizemos uma comunicação muito boa com o sócio do Botafogo, com a torcida do Botafogo. Vindo um novo período eleitoral, o clube, infelizmente, piorando a cada dia, a cada nova notícia do jornal, a cada nova competição que disputava, a cada novo atraso de salário, a cada nova dispensa de jogadores, só acumulando mais notícias. Sentamos com aqueles que nos indicavam a experiência que tínhamos muito mais identidade, que eram pessoas corretas, interessadas no bem do Botafogo, e digo isso, os membros do Botafogo acima de tudo, Antônio Carlos Mantuano, Nelson Mufarrege e alguns outros queridos companheiros que eu não vou citar o nome. Chegamos ali num primeiro entendimento e imediatamente vimos dos nossos pontos em comum, da nossa preocupação com o futuro do Botafogo, e decidimos naquele momento, diferentemente do que apostavam, que haveria uma única oposição nas próximas eleições do Botafogo. E hoje o quadro está muito claramente desenhado. Nós temos 3 chapas da situação, temos mais situação, menos situação e situação neutra, mas todos da situação. Todos, de alguma maneira, responsáveis por esse caos que se instalou no nosso clube. Seja diretamente pelo presidente, seja por aquele que o apoiou durante tanto tempo, ou seja por aquele que com ele trabalhou. Portanto, o Botafogo tem hoje uma única chapa de oposição. É esse uniforme que a nossa equipe de remo usa no momento em que vai disputar as competições. Ela simboliza o amor, o esporte amador, aquilo que vocês todos nos ensinaram, de que defender essas cores se faz por amor, não por dinheiro, não por interesse, não por negociações. Então, nada mais justo do que o nosso símbolo fosse o amor. Peço para abrir um parênteses, porque falando em estrela solitária, falando em amor, eu vejo minha esposa ali, que eu conheci aqui em General Severiano, e é a minha estrela solitária. A ela... E ela que me autorizou a concorrer, inclusive, senão eu não teria podido estar aqui com vocês. Não vou me perder algum tempo aqui fazendo críticas ao presente. Todos nós já sabemos o estado em que está o Botafogo. Sei que nós vamos precisar, a partir do dia 26, enfrentar esses problemas. E enfrentar esses problemas significa, num primeiro momento, resolver as nossas pendências fiscais. Sem isso, o Botafogo não conseguirá voltar a andar. Nós temos que acertar a nossa situação fiscal e posso garantir a vocês que o Botafogo, de agora em diante, ele irá respeitar o que a legislação nos obriga. Não mais seremos chamados de caloteiros, não mais o Botafogo frequentará as páginas policiais ou será objeto de investigações policiais. Isso é um compromisso que nós assumimos. Vencido isso, indiscutivelmente teremos que buscar os recursos, já para o ano de 2015, que viabilizem a operação do clube, porque os nossos funcionários, briosos funcionários, que mantêm as nossas sedes em funcionamento, merecem toda a atenção. O nosso departamento de futebol, indiscutivelmente o carro-chefe, ele precisa de um centro de treinamento e precisa urgentemente. Se nós fizermos um retrospecto dos últimos 6 anos, vamos ver que o Botafogo deve ter inaugurado pelo menos uns 6 centros de treinamento. E hoje nós não temos nenhum.
Porque Marechal Hermes foi todo destruído, General Severiano foi trocado por um tapete, e assim mesmo tentamos bloquear isso na justiça, infelizmente sem sucesso. O Caio Martins está abandonado, o Engenhão é o único espaço que o Botafogo tem para treinos, e vivemos andando para um lado e para o outro. Ou seja, certamente isso se reflete no desempenho da equipe de futebol. Nossa proposta é termos um centro de treinamento, não de favor de ninguém, mas um centro de treinamento do Botafogo, em que possamos ter pelo menos 8 a 10 campos de futebol, e ali os nossos garotos, os nossos jovens, os nossos adolescentes e os nossos atletas profissionais possam se reunir e treinar em conjunto. Aí nós vamos poder ter uma exigência, vamos ter poder dar uma excelência e não termos que ouvir dos atletas que estão saindo: o Botafogo não tem nem campo para treinar. Esse espaço tem que passar. Imediatamente, no começo do ano, precisaremos ter uma solução emergencial. E isso nós já estamos buscando, essa solução emergencial. Mas no médio e longo prazo nós temos que dotar o Botafogo desse equipamento. Vamos lutar para que o Engenhão volte a ser nosso estádio e, principalmente, que tenha as nossas cores. Não mais teremos um estádio de cadeiras vermelhas, em que os torcedores dos outros clubes sejam a prioridade. A prioridade é o torcedor do Botafogo, a prioridade é o sócio do Botafogo, a prioridade é o ex-atleta do Botafogo. Esse compromisso nós temos e assumimos aqui. E, mais importante do que isso, não vamos ter mais partidas de futebol com preços elevados. Nada é mais perecível do que um ingresso de jogo de futebol. E nada é mais importante do que termos um estádio cheio. Então, temos que dar totais condições aos nossos torcedores de estarem conosco, acompanhando o nosso time, incentivando, lutando. Mas, para isso, precisamos dar preços compatíveis. Alguns dirigentes, até de outros clubes hoje, acreditam que preferem: prefiro ter 1.000 pessoas no campo pagando R$1.000. Não, nós não queremos isso, não. Eu quero 30.000 botafoguenses lá, mas eu quero a torcida de cada um deles, eu quero o amor de cada um deles, porque sem isso o Botafogo não existe. O Botafogo está em todos nós, ele está nos nossos corações. E quando nós estamos perto dessa bandeira, quando nós estamos perto do uniforme disputando uma competição, nós encontramos ali o momento de realização desse nosso amor. Portanto, todos os botafoguenses terão oportunidade de acompanhar o nosso time e as nossas equipes, onde quer que elas estejam, disputando os campeonatos. Isso é outro compromisso muito importante. Feito isso, temos que apoiar o esporte amador. Avaliarmos a estrutura, avaliarmos tudo que está sendo feito no clube, melhorar isso. E aqui uma homenagem ao grande Benemérito Menezes, que está nos honrando com a presença dele aqui, outro apaixonado. E aí vamos para a nossa luta final. A nossa luta tem uma data marcada para começar e eu tenho certeza que ela terá êxito. Dia 25 de novembro, estaremos aqui e precisamos muito da presença e do apoio de todos vocês, para que esse dia marque não apenas uma virada de poder, não apenas que entre um novo grupo para gerenciar o Botafogo, mas que entre o grupo de botafoguenses, que nós resgatemos o Botafogo das mãos daqueles que hoje o ocupam e resgatemos com a certeza de que temos o exemplo de Paulo Azeredo, avô do Kaká, que eu tive o privilégio de conhecer, de Nelson Bufarrege, pai do Nelson, que eu também tive o prazer de conhecer, do Menezes, de meu pai, meu saudoso pai, que também foi dirigente do Botafogo. E o que nós pretendemos é que General Severiano, que hoje, quando nós passarmos aqui deixando o clube, uma casa fechada, triste, como está o Botafogo hoje, volte a ser um centro de convivência, volte a ser o ponto de encontro, e que aquela varanda volte a ter cadeiras, onde os grandes botafoguenses ali possam se encontrar, ali se sintam bem, que circulem pelo nosso salão, porque aqui é a nossa casa. Uma vez nós saímos daqui, felizmente conseguimos voltar,
e o Nelson disse muito bem, que é uma luta de todos nós. E ali nós mostramos que o Botafogo unido, ele é capaz de construir e conseguir muita coisa. Nós seremos imbatíveis. E eu assumo aqui mais um compromisso, prometo que será o último. Não vou deixar que em momento algum qualquer pessoa de qualquer corrente política que queira colaborar com o Botafogo seja alijada desse processo. As portas do Botafogo estarão sempre abertas para todos os botafoguenses que quiserem ajudar. E vamos muito precisar desse apoio, porque temos pessoas muito experientes, de várias tendências, é democrático, nós temos que respeitar isso, temos que entender e temos que aceitar as nossas diferenças. Então, de 25 de novembro, eu conto com a presença de vocês. Agradeço demais o apoio e a confiança. E é isso. Vamos juntos, vamos procurar o debate. A nossa proposta, inclusive, é que nós façamos um debate aqui em General Severiano, onde o sócio do Botafogo possa acompanhar e possa questionar diretamente, porque os tempos, a partir do dia 25 de novembro, certamente irão mudar. O presidente do clube, o vice-presidente e a diretoria do Botafogo não estarão mais no subsolo escondidos, mas estarão presentes no dia a dia, conversando e dialogando diretamente com a torcida do Botafogo e com os sócios do clube. Nós contamos com vocês, agradecemos muito a presença, muitas felicidades e obrigado. O nosso engenhão, com tantas vitórias, agora é ouro, fazendo história. Escute o coração, agora é decisão. É Carlos Eduardo, Botafogo campeão. Escute o coração, agora é decisão. É Carlos Eduardo, Botafogo campeão. É ouro, eu voto chapa ouro, eu voto chapa ouro. Vote com vontade, é a hora da verdade. É chapa ouro, oposição, Carlos Eduardo é a solução. Vote com vontade, é a hora da verdade. É chapa ouro.